Olha só o que aconteceu com essa jornalista de 29 anos, quando ela entrou no caminhão de um motorista desconhecido para fazer uma reportagem sobre a vida nas estradas. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai te fazer repensar tudo sobre julgamentos, aparências e como a gente nunca sabe realmente quem está do nosso lado. Beatriz trabalhava num jornal de São Paulo há 7 anos, sempre atrás da próxima grande matéria, sempre querendo provar seu valor numa redação dominada por homens. Até que seu editor deu a ela uma missão que parecia simples: passar uma semana acompanhando a rotina de um caminhoneiro para mostrar a realidade das estradas brasileiras. Ela aceitou achando que seria apenas mais uma reportagem. Mas o que ela descobriu dentro daquela cabine mudou não só a matéria, mudou a vida dela completamente. Mas atenção, porque o que Beatriz encontrou não foi o que ela esperava. Quando ela descobriu o verdadeiro passado do caminhoneiro Marcos e o segredo que ele carregava há 12 anos, a reportagem que era para ser sobre estradas se transformou na história mais impactante que ela já tinha escrito. E o final? O final vai te deixar sem palavras, porque o que aconteceu quando a matéria foi publicada foi algo que nem ela conseguiu prever. Se você já julgou alguém pela aparência, se já descobriu que estava completamente enganado sobre uma pessoa, você precisa ficar até o final, porque a história de Beatriz e Marcos vai mexer com você de um jeito que você não está esperando. Fica comigo, porque eu garanto que você nunca mais vai esquecer dessa jornalista e do caminhoneiro que mudou tudo o que ela acreditava. E antes de começar, me conta nos comentários: você já mudou completamente de opinião sobre alguém depois de conhecer a história dessa pessoa? Quero saber. Vamos lá, meu nome é Beatriz Ferreira, tenho 29 anos. E há 7 anos eu achava que conhecia o mundo porque escrevia sobre ele. Mas eu não conhecia nada. Eram 7 da manhã de uma segunda-feira, quando pisei pela primeira vez num posto de combustível na Regis Bittencourt, altura de registro. Eu tinha passado a noite anterior pesquisando sobre caminhoneiros, lendo estatísticas, preparando minhas perguntas. Cheguei com meu gravador digital, meu notebook na mochila, roupa adequada, mas claramente de cidade grande. E aquela postura de quem acha que sabe o que vai encontrar. O editor tinha me dado o contato de Marcos Silva, 51 anos, caminhoneiro há 28 anos. Ele aceitou te levar numa viagem de uma semana, São Paulo até Manaus. Vai ser perfeito para sua matéria sobre a vida nas estradas, disse meu chefe, com aquele ar de quem estava me fazendo um favor enorme. Quando vi Marcos pela primeira vez, confesso que meu primeiro pensamento foi de preconceito puro. Um homem grande, barriga de chope, barba por fazer, camisa de botão xadrez surrada, boné velho de time de futebol, tatuagens nos braços. Ele estava tomando café num copinho plástico, conversando com outros caminhoneiros, rindo alto. Estereótipo completo do que eu imaginava. Você deve ser a jornalista, ele disse quando me aproximei, sem nem estender a mão, apenas acenando com a cabeça. A voz era grossa, cansada. Já vou avisando. Aqui dentro do meu caminhão tem regras. Não mexa nas minhas coisas. Não reclame da comida de posto. E se quiser fazer suas necessidades, avisa com antecedência porque eu não paro a toda hora. Entendido? Engole seco e assenti. Aquela semana ia ser longa. O caminhão era um Volvo azul, bem cuidado por fora. Mas a cabine era pequena, apertada. Tinha um beliche em cima. Uma cortininha separando a área de dormir. Um frigobar minúsculo, roupas penduradas em cabides improvisados. Cheirava a café velho, suor e diesel. Coloquei minha mochila no espaço que ele indicou e me acomodei no banco do passageiro, já com o gravador na mão. Pode guardar isso aí por enquanto, ele disse apontando para o gravador. Primeiro a gente se conhece, depois você grava. Eu não falo com estranhos sobre minha vida, não. As primeiras 3 horas de viagem foram um silêncio constrangedor. Eu tentava puxar conversa, fazer perguntas sobre a profissão, sobre a estrada, sobre qualquer coisa. Ele respondia com monossílabos, olhos fixos na pista. Quanto tempo você trabalha como caminhoneiro? Muito tempo. Você gosta? É trabalho. Tem família? Não. Parei de tentar. Peguei meu notebook e comecei a fazer anotações do que via pela janela da paisagem, da monotonia da estrada. Ele ligou o rádio numa estação de música sertaneja antiga e ficamos assim, 2 estranhos dividindo um espaço apertado.
cada um no seu mundo. Foi só quando paramos para almoçar, num restaurante de beira de estrada, que algo mudou. Enquanto comíamos em silêncio, eu pegando salada e grelhado, ele com um prato de comida caseira gigante, um menino de uns 8 anos se aproximou da nossa mesa. Estava sujo, descalço, com uma latinha na mão pedindo dinheiro. Marcos parou de comer na hora. Olhou para o menino com uma atenção que eu não tinha visto ele dar para nada até então. Como é seu nome, campeão? João. João o quê? João Pedro. E cadê sua mãe, João Pedro? O menino apontou para uma mulher magra, sentada do lado de fora, olhando para dentro do restaurante, com aquela cara de quem não come há dias. Marcos levantou, foi até o caixa, pagou 2 pratos de comida, encheu até a borda e levou pessoalmente para a mãe e para o filho. Conversou com eles uns 10 minutos, deu dinheiro, anotou algo num papel. Quando voltou para a mesa, tinha lágrimas nos olhos que ele tentou disfarçar limpando com as costas da mão. Foi aí que eu percebi que tinha julgado completamente errado aquele homem. Depois daquele episódio com o menino, alguma coisa mudou entre nós. Marcos ficou mais aberto, começou a falar mais, não sobre ele, mas sobre a estrada, sobre os lugares, sobre as histórias que via por aí. E eu comecei a prestar atenção de verdade, não como jornalista atrás de uma matéria, mas como pessoa querendo entender outra pessoa. Você tem filhos, Marcos? Arrisquei perguntar na tarde do segundo dia, quando a conversa já fluía melhor. Ele ficou uns 3 minutos em silêncio, tanto tempo que achei que não ia responder. Então disse, tive um menino. Teria 20 anos hoje. O teria me gelou. Não perguntei mais nada. Entendi que aquilo doía demais. Mas conforme os dias foram passando, Marcos foi se abrindo aos poucos, em pedaços, como quem monta um quebra-cabeça doloroso. Na terceira noite, parados num posto em Goiás, sentados no capô do caminhão olhando as estrelas. Sim, sentados no capô do caminhão, porque ele disse que aquilo acalmava a mente dele. Ele começou a contar. Meu filho se chamava Pedro, morreu com 8 anos, leucemia. A gente lutou 3 anos, fez tratamento, quimioterapia, ficou internado mais tempo do que ficou em casa. Eu vendi tudo o que tinha para pagar os tratamentos que o SUS não cobria. Vendi minha casa, meu carro, fiquei até devendo, mas não adiantou. Ele morreu nos meus braços num leito de hospital, pesando 20 quilos, pedindo desculpa por estar me dando trabalho. A voz dele quebrou. Eu não sabia o que falar. Pela primeira vez na minha vida de jornalista, acostumada a fazer perguntas difíceis, eu não tinha palavras. Minha esposa não aguentou a dor. Se separou de mim 6 meses depois. Disse que não conseguia olhar para mim sem lembrar do Pedro. Ela refez a vida, casou de novo, teve outro filho. Tá bem agora, acho. Eu não quis refazer nada. Virei caminhoneiro porque queria fugir, sabe? Ficar na estrada. Não ter que voltar para uma casa vazia, não ter que olhar para o quarto dele. Ele abriu a carteira e me mostrou uma foto desbotada. Um menino lindo, sorrindo, com um boné igual ao que Marcos usava. Essa foto tem 12 anos. Carrego ela para todo lugar. É tudo que me sobrou dele. E aquele menino hoje no restaurante? Eu perguntei baixinho. Tinha a idade que o Pedro tinha quando começou a ficar doente. E eu vi fome nos olhos daquele moleque, Beatriz. Fome de comida, mas também fome de atenção, de carinho. Sei lá, não consigo ver criança precisando de ajuda e não fazer nada. É mais forte que eu. Foi aí que ele me contou o resto. Marcos, aquele caminhoneiro que parecia grosso e fechado, mantinha um projeto pessoal há 8 anos. Ele tinha uma lista enorme, de instituições que cuidavam de crianças com câncer em todo o Brasil. Em cada cidade que parava, ele ia até essas instituições, levava brinquedos, levava comida, levava dinheiro quando podia. Ficava lá algumas horas, conversava com as crianças, brincava, lia histórias. Não salva eles, eu sei, mas talvez faça o dia de alguma criança um pouco melhor. Talvez algum pai ou alguma mãe consiga dormir uma noite sabendo que tem gente que se importa. É o mínimo que eu posso fazer pela memória do meu filho. Ele me mostrou o caderninho onde anotava tudo. Tinha mais de 200 instituições visitadas, milhares de crianças. Fotos coladas nas páginas, cartinhas que recebeu, desenhos. Era um livro de vida escondido dentro de um caminhão. Ninguém sabe disso. Minha família não sabe. Meus amigos não sabem. Eu não faço isso para aparecer ou para me sentir melhor. Faço porque preciso, entende?
É minha forma de manter meu filho vivo. Naquela noite, voltei para o beliche do caminhão e chorei quieta, pensando em quantas vezes eu tinha julgado pessoas pela capa, quantas histórias incríveis existiam escondidas atrás de rostos comuns. No quarto dia de viagem, Marcos me levou até uma instituição em Porto Velho, que cuidava de crianças com câncer e outras doenças graves. Ele tinha avisado por telefone que ia passar por lá. E quando chegamos, as crianças que podiam andar correram até o portão gritando: "Tio Marcos! Tio Marcos!" Vi aquele homem grande e forte se ajoelhar no chão para ficar na altura dos pequenos. Abraçar cada um, perguntar como estava o tratamento, se a dor tinha melhorado, se tinham comido direitinho. Ele tinha levado uma caixa enorme de brinquedos que tinha comprado no caminho. Doces, livros de colorir. Passou 3 horas ali dentro. Leu histórias para o grupo das crianças que estavam acamadas. Ajudou um menino de cadeira de rodas a montar um quebra-cabeça. Ensinou um adolescente a jogar dama. A responsável pela instituição, Dona Marta, me disse chorando: "Esse homem é um anjo. Ele vem aqui há 5 anos. Sempre traz coisas, sempre fica um tempo." As crianças perguntam por ele quando demora a aparecer. "Você sabia que ele perdeu um filho?" Perguntei. "Sei sim. Ele me contou numa das primeiras vezes. Disse que faz isso pela memória do menino. Mas olha, vou te dizer uma coisa. Ele faz isso pela memória, mas também pela cura. Porque eu vejo nos olhos dele, a cada visita ele está um pouco menos partido, um pouco mais inteiro. Passei aquela tarde fotografando, gravando áudios, anotando tudo. Mas mais do que isso, passei sentindo a dor transformada em amor, a tragédia transformada em propósito. Na viagem de volta para São Paulo não falamos muito, mas era um silêncio diferente do primeiro dia. Era o silêncio confortável de quem se entende, sem precisar de palavras. "Você vai escrever sobre isso?" Ele perguntou quando estávamos perto de chegar. "Vou, mas só se você deixar. Essa história precisa ser contada, Marcos. As pessoas precisam saber que existem heróis invisíveis por aí." Ele ficou quieto, pensando. "Pode escrever. Mas não quero que foquem em mim como o coitado que perdeu o filho. Quero que falem das crianças, das instituições que precisam de ajuda, de como qualquer um pode fazer a diferença. Pode ser? Pode." Voltei para a redação do jornal com uma matéria completamente diferente da que tinha saído para fazer. Não era sobre a vida dura dos caminhoneiros, sobre as estradas ruins, sobre os perigos da profissão. Era sobre como a dor pode se transformar em amor, sobre como uma tragédia pode virar missão de vida, sobre como um homem comum estava fazendo coisas extraordinárias sem ninguém ver. Escrevi durante 2 dias seguidos, chorando em vários momentos, reescrevendo, aperfeiçoando. Quando entreguei para o editor, ele leu em silêncio e quando terminou tinha lágrimas nos olhos também. "Isso aqui é excepcional, Beatriz. Isso vai para a primeira página." A matéria saiu num domingo. O título era "O caminhoneiro que transformou dor em amor. Conheça o homem que visita crianças doentes por todo o Brasil em memória do filho." Quando a matéria foi publicada, o que aconteceu foi algo que nem eu, nem Marcos, nem ninguém podia prever. O telefone do jornal não parou de tocar. O site caiu de tanta gente acessando. A matéria foi compartilhada mais de 2 milhões de vezes em 3 dias. Mas não era só compartilhamento. Eram pessoas querendo ajudar. Empresas de brinquedos oferecendo doações, hospitais entrando em contato com as instituições que a matéria citava, gente querendo fazer voluntariado, gente querendo contribuir financeiramente. Uma rede de supermercados se ofereceu para patrocinar as viagens do Marcos, pagando combustível e estadias para que ele pudesse visitar ainda mais lugares. Uma editora quis publicar um livro, contando a história completa dele. Programas de TV ligaram querendo entrevistas. Marcos me ligou 3 dias depois da publicação, completamente perdido. "Beatriz, o que você fez? Minha vida virou de cabeça para baixo. Tem gente parando meu caminhão na estrada para me abraçar. Tem gente chorando. Tem gente querendo ajudar. Eu não sei lidar com isso." Fui encontrá-lo pessoalmente num posto em Campinas. Ele estava visivelmente desconfortável com toda a atenção, mas também diferente. Tinha algo no olhar dele que eu não tinha visto antes. Era a esperança. "Sabe o que é mais louco?" Ele me disse tomando café. "Recebi uma mensagem ontem de uma mulher do Rio Grande do Sul. Ela disse que perdeu a filha há 6 anos para um câncer
e que desde então não conseguia sair de casa, não conseguia viver. Disse que minha história fez ela perceber que podia transformar aquela dor em outra coisa. Ela vai começar a fazer voluntariado num hospital infantil da cidade dela. Os olhos dele encheram de lágrimas. Você entende, Beatriz? Não é só sobre mim ajudando crianças, é sobre inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. É sobre multiplicar o bem, é sobre dar propósito para a dor de outras pessoas também. Mas o maior impacto veio de onde menos esperávamos. Uma semana depois da matéria, Marcos recebeu uma ligação. Era da ex-esposa dele. Ela tinha lido a reportagem, tinha chorado durante horas, tinha entendido finalmente por que ele tinha virado caminhoneiro, porque tinha se afastado. Ela quer me ver. Marcos me contou pelo telefone, a voz trêmula. Depois de 12 anos sem falar direito, ela quer conversar. Disse que se sente orgulhosa do que eu fiz pela memória do Pedro. Disse que talvez ela também precise transformar a dor dela em algo bonito. Eles se encontraram. Não voltaram a ser um casal. Algumas coisas não podem ser consertadas, mas fizeram as pazes com o passado. E mais importante, decidiram juntos criar uma ONG em nome do Pedro, para arrecadar fundos e coordenar visitas de voluntários em instituições de crianças doentes por todo o Brasil. 3 meses depois da publicação da matéria, a ONG Projeto Pedro já tinha 500 voluntários cadastrados em 15 estados. Marcos virou o coordenador geral, ainda dirigindo seu caminhão, mas agora com uma missão muito maior. E sua ex-esposa, Carla, era a diretora administrativa, finalmente encontrando um jeito de honrar a memória do filho de um jeito que não doía tanto. 6 meses depois daquela primeira viagem, voltei a encontrar Marcos. Dessa vez não era para uma reportagem, era como amiga. Sentamos no mesmo capô de caminhão, olhando as mesmas estrelas, mas tudo era diferente. Você salvou minha vida, sabia? Ele me disse de repente. Eu estava apenas sobrevivendo, Beatriz. Fazendo aquelas visitas, sim, ajudando, sim, mas sozinho, carregando aquele peso todo sozinho. Você contou minha história e de repente eu não estava mais sozinho. Tinha milhares de pessoas com histórias parecidas, pessoas querendo ajudar, pessoas entendendo. Você que salvou a sua vida, Marcos. Eu só escrevi sobre o que você já vinha fazendo há anos. Não, você não entende. Antes da matéria, eu fazia aquilo como penitência, sabe? Como se eu tivesse que pagar por não ter conseguido salvar meu filho. Agora eu faço por amor. Por propósito. Porque eu sei que faz diferença de verdade. E a diferença é enorme. Ele me mostrou o celular cheio de mensagens. Pais agradecendo, crianças mandando desenhos, voluntários contando sobre suas experiências. Tudo isso por causa de uma jornalista que topou passar uma semana num caminhão velho com um homem mal-humorado. Eu ri. Você não é mal-humorado. Você só estava machucado. E você me ajudou a cicatrizar. Obrigado, Beatriz. De coração. Aquela reportagem que eu achei que seria apenas mais uma matéria acabou sendo a mais importante da minha carreira. Não porque ganhou prêmios, ganhou 3, mas porque mudou vidas. A do Marcos, da Carla, das centenas de crianças que agora recebem visitas, das famílias que recebem apoio. E mudou a minha vida também. Me ensinou que as melhores histórias não são as que a gente procura, são as que a gente encontra quando para de julgar e começa a ouvir de verdade. Me ensinou que heróis não usam capas, às vezes usam camisa xadrez surrada e dirigem caminhões velhos pelas estradas do Brasil. Hoje, 1 ano e meio depois, eu não trabalho mais naquele jornal. Saí para escrever um livro contando a história completa do Marcos e do Projeto Pedro. O livro foi lançado mês passado e toda a renda vai para a ONG. Já são mais de 2.000 voluntários em 23 estados, mais de 150 instituições sendo visitadas regularmente e milhares de crianças tendo dias um pouco mais felizes por causa disso. E tudo começou com uma jornalista preconceituosa que entrou num caminhão achando que ia escrever sobre estradas, mas acabou escrevendo sobre amor, sobre perda, sobre recomeço, sobre propósito. Marcos me disse uma vez, a dor nunca vai embora completamente, mas a gente pode escolher o que fazer com ela. Pode deixar ela te destruir ou pode transformar ela em algo bonito. Ele escolheu transformar, e nisso, transformou não só a vida dele, mas a de milhares de pessoas. E você tem alguma dor que precisa transformar em propósito? Alguma história escondida que merece ser contada?
Deixa nos comentários, eu leio todos. E se essa história te tocou, compartilha com quem precisa acreditar que a dor pode virar amor. Um abraço da Beatriz. E lembre-se, nunca julgue um livro pela capa, porque as melhores histórias estão escondidas onde a gente menos espera.